boa tarde! Você vai ver nos 5 Sentidos de hoje por que as mulheres adoram joias, a grande variedade de uvas existentes no Brasil, o amor pela gastronomia do chefe Edinho Engel e os cuidados para a pele com o Dr. Paulo Barbosa. Os 5 Sentidos já está no ar. Elas podem até se parecer, e essa semelhança muitas vezes acaba nos confundindo. Veja agora uma matéria que conta um pouco sobre a grande variedade de uvas existentes aqui no Brasil. O Vale dos Vinhedos, na Serra Gaúcha, encanta pela grandiosidade de parreirais existentes. São diversas cultivares de uvas, mas quem não consegue distinguir a diferença entre as frutas, acha que são todas iguais. Cabernet Sauvignon, Merlot, Taná, Tempranillo, Tinta Roriz, Alfrocheiro, Pinot Grigio, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Riesling, Gamay. São variedades viníferas, próprias para a elaboração de vinhos finos, né? E então elas são muito parecidas, o grão é menor e essa questão aí você consegue diferenciar pela forma do cacho, a forma da folha, né? No caso, essa variedade que você tem é a Merlot, a variedade que melhor se adaptou ao clima aqui do Vale dos Vinhedos. Conhecida há milhares de anos, a uva tem, segundo especialistas, quase 2.000 variedades em todo o mundo. Após sua descoberta para a fabricação de vinho e espumantes, surgiram outras dezenas através de seleção artificial. Nessa vinícola, podemos acompanhar a elaboração do vinho tinto. Da chegada das uvas, seleção manual, triagem, até a hora que são colocadas nos tonéis. O enólogo Gilberto Simonaggio conta como a bebida é preparada. A gente vai colocando a uva, injeta o gás carbônico, que é um gás mais pesado, né? Então ele vai fazer com que o oxigênio seja expulso, né? E evite qualquer tipo de oxidação que possa ocorrer com a uva, já que ela está num período que ela é super sensível, ela não tem presença de álcool, então ela é super sensível a oxidações. Então a gente faz esse processo para evitar oxidações e perda de aromas no mosto, né? E isso vai prejudicar no processo de elaboração do vinho. Paulo Giacomini é o responsável pela elaboração dos vinhos brancos. Na parte da fermentação, então, nós procuramos manter temperatura baixa, justamente para quê? Para conservar a qualidade dos aromas. Quando não controlamos a temperatura, a gente tem volatilização dos aromas. A temperaturas altas, os aromas se perdem. Uma vez que subiu a temperatura no tanque, a gente já perdeu boa parte dos aromas, mesmo que depois voltar a baixar. Então, o controle da temperatura na fermentação é bastante cuidadoso, é bastante crítico. Esses tanques, então, são os tanques onde o mosto fermenta. Como a gente pode ver aqui, o tanque de inox, e essa parte sobressalente aqui é a parte das cintas de refrigeração. No interior dessas cintas é onde circula uma solução hidroalcoólica de temperatura negativa, e ela circulando aqui, ela vai acabar baixando a temperatura do mosto, do vinho, e faz esse controle. Porque na fermentação, além da transformação do açúcar em álcool, a gente tem liberação de gás carbônico e aumento de temperatura. Se a gente não controlar, a temperatura vai lá para os ares, vai a 40 graus e pode ocorrer, além da volatilização dos aromas, podem ocorrer ainda a parada de fermentação e aí a coisa complica bastante. Nesse salão gigante ficam esses lindos barris de carvalho com vinho tinto sendo envelhecidos. E desse lado aqui,
os espumantes para o processo de remoagem. Após tantos cuidados e dedicação, a uva merece muitos brindes. O chefe Edinho Engel abandonou a provável carreira de sociólogo para se dedicar à culinária. A troca deu tão certo que ele é atualmente um dos chefes mais respeitados do Brasil. Eu gosto muito de sociologia, eu estudei sociologia e acho que tem tudo a ver com a minha vida fazer sociologia e pensar dessa forma. Mas eu não suportava ficar dentro, eu trabalhava no metrô de São Paulo, na Companhia do Metropolitano de São Paulo, fazendo pesquisa em planejamento de transporte urbano. Era uma agonia ficar fazendo transporte urbano, planejamento, pensando, produzindo papel. Eu gostava de ação, eu gosto de gente. E aí larguei uma carreira promissora, eu então era um jovem promissor, né? Era um jovem que tinha um grande futuro na empresa e tal. Falei, não quero isso. Fui vender pão de queijo, broa de fubá, as coisas que eu fazia, punha na cesta e vendia na porta do escritório. O que para muitos seria uma vergonha enorme, para mim foi uma redenção. Saí de lá, um ano depois já tinha o meu primeiro lugar de comida, chamava-se Fazenda Mineira. E, bom, aí eu descobri que eu gostava mesmo disso e fui embora. Quando eu montei o Fazenda Mineira, isso foi em 1981, eu já estou ficando velho, né? Ali eu descobri que eu gostava da bagunça, de gente em volta da bebida. A gente montou para ser um entreposto de cozinha mineira, mas eu inaugurei a noite com cerveja e cachaça. Bom, virou boteco rapidamente. E assim, hoje tem baianos que estudavam lá, que hoje estão aqui na cidade, vivendo, tal, não sei o que, falam, são os meus primeiros clientes na vida. E ali eu descobri que eu gostava dessa história. Depois disso eu fui viajar o mundo, viajei uma época, e aí descobri um pouco do comer na Europa, França, Portugal, Espanha, tal. Fui conhecer um pouco desse mundo. Quando voltei, já não era mais criança, falei, bom, e agora o que eu vou fazer da vida? Rapaz de 30 anos, sem futuro, não dá certo. Fui para Camburi, que é a praia que eu descobri na década de 70, que é o litoral norte de São Paulo, um lugar encantador. E ali comecei, falei, o que eu faço aqui? Café da manhã. Morava num lugar, no mato, bonito, próximo da praia. Comecei a fazer café da manhã para surfistas. 2 meses depois fazia marmita. 3 meses depois eu já tinha um restaurante. E no verão seguinte, que é o verão de 88 para 89, aconteceu. Era o lugar certo na hora certa. O litoral de São Paulo começou a crescer, o povo todo saindo do Guarujá, mudando de lugar, descobrindo uma coisa nova. E aí eu me vi, eu preciso aprender a trabalhar com mar, porque até então eu não trabalhava com mar. Eu sou mineiro, trabalhava com porco, galinha, com essas coisas, mas peixe, camarão. E aí eu descobri que tinha um universo enorme para descobrir, né? Eu falei, bom, fui fazer o que tinha no Brasil, mas no Brasil naquela época não existiam escolas de gastronomia, existia o curso básico do Senac. E aí eu fui aprendendo com os clientes. Foi o melhor aprendizado que eu podia ter, porque eu tive o que tinha de melhor, de clientela, vamos dizer, com poder aquisitivo, que conhecia o mundo. Dois anos depois, eu já fazia festivais lá no Manacá, com os melhores chefes do Brasil, e isso coincidiu que, em torno disso, de 1990, o Brasil abriu os portos e começaram a chegar ingredientes e produtos do mundo todo.